todas, muito bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Esse é o segundo encontro desse curso, em parceria com a Boitempo. O Centro de Pesquisa e Formação é uma unidade especializada do SESC. A gente se dedica a oferecer cursos livres na área da cultura, das humanidades. A ideia é que eu costumo dizer que a gente traz para o campo da discussão e da teoria aquilo que o SESC faz enquanto ação cultural nas outras unidades. Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas, agradecer a Boitempo, que proporcionou e organizou esse curso e está sendo realizado aqui com o apoio e a realização do SESC São Paulo. Eu vou passar algumas informações técnicas para vocês. Esse curso, ele é gravado, tá? E depois ele vai ficar disponibilizado para vocês publicamente. Então, a permanência de vocês na sala autoriza o uso da imagem. A gente não libera a imagem das câmeras para vocês, então a participação de vocês se dá pelo chat. Então, eu queria pedir a vocês, que quem tiver pergunta para fazer, que vai ser passada ao mediador, ao Gustavo, que faça pelo chat, as discussões podem ser feitas através do chat também. Sobre a declaração de participação, quando vocês entram na sala, vocês preenchem o nome e o sobrenome de vocês, o e-mail de contato. Essa é o nosso registro de presença, então a gente consegue gerar um relatório a partir desse registro de entrada na sala, que depois vocês podem entrar ao final do curso, mandar uma mensagem para o e-mail que eu vou colocar aqui no chat e solicitar uma declaração de participação no curso. Eu vou passar a palavra agora para o Kim Dória, para ele dar alguns informes em relação a Boitempo, e aí a gente começa essa aula, agradecer a presença do Gustavo Gaiofato, que vai fazer a mediação, e do professor Oswaldo Cugiola, que é o autor de hoje, que vai estar com a gente. Então, muito obrigada, em nome do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Kim. Obrigado, Emily. Boa tarde para quem nos acompanha. A gente está muito feliz aqui com mais esse encontro do curso, refletindo sobre história, passado, presente e futuro do Brasil e da independência do Brasil. Lembrando que este curso marca não apenas o bicentenário da independência do país, mas também o lançamento desse livro aqui, que chama Independência do Brasil, a história que não terminou, organizado por Antônio Carlos Mazeu, que vai estar com a gente aqui no curso também, e Luiz Bernardo Pericasco. O Codiola é um dos autores que integra a coletânea. Então, são 12 artigos, 17 autores, e o Codiola ele tem um texto sobre crise do colonialismo e independência do Brasil. Fica o convite, esse livro já está disponível nas livrarias de todo o país, e ele integra também uma seleção de títulos que a Boitempo definiu, escolheu, numa curadoria de títulos para ler por ocasião das eleições de 2022. Então, a gente tem produzido uma série de conteúdo de cobertura das eleições, vídeos no YouTube, episódios no podcast, textos no nosso blog, discutindo um Brasil em disputa. Então, são autoras e autores das mais diversas áreas, falando sobre passado, presente e futuro de diversos aspectos que giram em torno da ideia de nação e da ideia de independência no Brasil. Então, esse é um dos títulos que compõe essa ação comercial. Ele está com desconto, portanto, na nossa loja virtual, onde a gente tem também alguns combos e algumas obras selecionadas aí para quem quiser se aprofundar nessas reflexões. Sem mais, eu vou passar a palavra para o Gustavo Gaiofato, que vai mediar o encontro de hoje. O Gustavo Gaiofato, que é historiador, professor e comunicador popular do canal marxista-leninista chamado História Cabeluda. O Gustavo também é militante da Unidade Classista, que é um braço sindical do Partido Comunista Brasileiro. Gustavo, boa mediação e boa aula
para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pela apresentação, Kim. Uma boa tarde a todos os presentes. Boa tarde ao professor Oswaldo Cogiola. Muito feliz de poder estar compondo aqui essa mediação. E eu vou começar, então, sem muitas delongas, apresentar o professor Oswaldo Cogiola, que nasceu na Argentina e é professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, em que ele defendeu a sua tese de livre docência, O Destino de uma Revolução, ensaio sobre a União Soviética e o leste europeu. E acho que vai ser uma aula muito proveitosa para a gente poder ter essa visão sobre os caminhos da mudança e da Revolução Brasileira, com a visão do professor. Então, vou passar a palavra para o professor Oswaldo Cogiola, e não se esqueçam de mandarem suas perguntas, suas questões. A participação de vocês pelo chat é muito importante para que a gente possa fomentar um debate de excelente qualidade. Então, professor, eu vou passar a palavra para o senhor fica à vontade. Tá. Muito obrigado, Gustavo, Kim e Lígia, pelas apresentações, certo? E eu vou entrar, e a bom tempo pela organização do curso e pela distinção que me faz de me convidar para ser um dos palestrantes, assim como fui também um dos autores do volume que a bom tempo editou sobre a coordenação de Maceo e Pericaz, certo? Acerca da independência do Brasil. Um volume que foi oportuno porque nós tivemos uma produção bibliográfica relativamente importante, livros e artigos, a respeito dos 200 anos da independência do Brasil, certo? Eu diria o seguinte: este não é um debate apenas sobre a independência do Brasil, mas também sobre caminhos da Revolução Brasileira, certo? Então, eu diria, antes de entrar na questão propriamente da independência do Brasil e dos diversos movimentos que concorreram para que isso acontecesse, certo? Colocar qual é o lugar histórico num enfoque mais de longa duração, certo, da independência do Brasil em relação com a Revolução Brasileira. Os eventos fundamentais que marcaram o nascimento do Brasil como nação independente se produziram no século XIX, e são bem conhecidos todos eles. Em 1822, nós tivemos a proclamação da independência política pelo imperador de Portugal, que passou a ser imperador do Brasil, certo? Sob um regime de natureza monárquica e escravocrata. Depois tivemos a abolição da escravidão e, finalmente, a proclamação da República. O ponto em comum aos três movimentos é que nenhum dos três foi a coroação de um movimento popular, ou seja, tanto no primeiro como no segundo como no terceiro caso, foram medidas adotadas desde cima a partir do poder político existente. Não representaram a vitória de uma revolução popular que tivesse obtido a independência, que tivesse obtido a abolição da escravidão ou que tivesse obtido a proclamação da República. Dessa maneira, os problemas colocados por esses acontecimentos foram resolvidos de maneira apenas parcial e sobreviveram na forma da luta pela independência econômica e política, na forma da luta pela emancipação da população afrodescendente, certo? Já libertada da sua condição digamos así, jurídica, desclassificada e democrática, devido em condições em que essa proclamação da República se fez em condições em que não se garantiu a plena democracia política. Em primeiro lugar, porque foram excluídos do voto a maior parte da população brasileira, como já tinha acontecido durante a proclamação da independência, em que o poder monárquico coexistiu com formas de representação parlamentar, na qual 1% da população brasileira tinha acesso ao direito de voto, e esse acesso ao direito de voto estava condicionado economicamente, ou seja, a própria Constituição brasileira estabelecia condições econômicas que alijavam a maior parte da população brasileira do direito de voto. De tal modo que independência econômica, não esqueçamos que o Brasil proclamou sua independência assumindo a dívida contraída pelo Império Português, ou seja, o Brasil nasceu como um Estado endividado, e hoje, 200 anos depois,
continúa como un Estado endividado y no se equivoca aquel que quiser rastrear as origens do crónico endividamento brasileiro efectivamente nas condições em que se gestou a independência política do Brasil. Então, independência econômica, independência política real, emancipação da população oprimida, em particular, emancipação daquela que tinha sido objeto, certo, de condições de escravidão, que é principalmente, no caso brasileiro, a população afrodescendente, mas também, em grande parte, o que sobrou da população indígena, que foi, na sua maior parte, exterminada, assim como aconteceu na maior parte das Américas, durante o processo de colonização, e, para concluir, formas auténticamente democráticas de representação política. Todos estos problemas fueron resolvidos de manera burocrática y formal y pasaran para el século XX, ¿cierto? Y suscitaran avalos políticos, ¿cierto? Que tuvieran que se colocar o carácter no resolvido de estas grandes tarefas da Constitución de Brasil como nación, ¿cierto? Las condiciones novas criadas pelo século XX, a saber, as de un capitalismo cada vez mais mundial e atualmente, como se diz, globalizado, embora essa globalização esteja atualmente absolutamente em questão, certo? E de existência a escala universal de uma classe social hoje claramente presente em todos os países do planeta e no planeta inteiro como uma força social que é a classe trabalhadora, a classe operária, certo? No século XX, portanto, esses problemas se colocaram novamente e deram origem a toda uma série de avalos políticos, nos quais se originaram dois grandes movimentos políticos no século XX, certo? Que, de algum modo, colocaram novamente em cima da mesa todas as tarefas inconclusas da Revolução Brasileira, ou seja, a revolução que permitisse uma plena independência econômica, plena independência política, plena democracia e emancipação dos setores oprimidos étnicamente, primeiro, e posteriormente também oprimidos e explorados economicamente, certo? Esses movimentos que no século XX colocaram novamente a questão em cima da mesa foram dois, certo? Historicamente. Um foi o movimento da Revolução de 1930 e sua consequência fundamental, que foi o varguismo, certo? Que foi um movimento político que de algum modo estendeu sua influência, certo? Entre 1930, quando o Brasil foi golpeado profundamente pela crise econômica mundial, certo? E fez com que a velha política da república oligárquica tivesse que ser abandonada devido ao rearranjo no interior das classes dominantes e ao rearranjo da relação entre as classes dominantes e as classes oprimidas do Brasil, certo? O varguismo colocou o problema da organização política da classe operária brasileira e o resolveu de modo burocrático, através da consolidação das leis do trabalho e através da legalização dos sindicatos, que até esse momento eram ilegais, não podia haver centrais sindicais no Brasil, mas que foi resolvida mediante a burocratização do movimento sindical existente. E, finalmente, diante dos problemas suscitados por esse rearranjo político que o varguismo significou tanto no interior das classes dominantes como na relação entre as classes dominantes e classes oprimidas, surgiu depois de avalos, dentre os quais o mais notável foi a mais longa ditadura militar, ou uma das mais longas, estou mentindo porque a paraguaia foi bem mais longa, militar da América Latina, que foi a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985. No quadro da qual surgiu o segundo grande movimento político que coloca as questões supracitadas, certo, na agenda política da Revolução Brasileira, que foi o movimento político que os sociólogos ultimamente deram em chamar de lulismo, certo, devido ao caráter monopolizador da figura de Lula, certo, dentro de un movimento político no cual o protagonista político fundamental non era unha figura, mas era un partido político, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que surgiu, certo, aproximadamente en 1980 nos estertores do quinquenio final da ditadura militar. De tal modo que a partir do ángulo que eu estou propondo, a
história desses 200 anos de Brasil independente deixa de ser, certo, a de uma série de etapas nas quais uma supõe a supressão da precedente, certo, e se trata de etapas absolutamente diferentes, mas possui uma unidade, uma unidade 22 em que as contradições políticas que já existiam no Brasil colônia passam a ser processadas como contradições internas de uma nação independente, formalmente independente, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Eu quero chamar a atenção, portanto, para o fato de que, ao discutir a independência do Brasil, não estamos discutindo um acontecimento histórico já superado, ou que pode ser enviado, certo, para os arquivos da história, como um acontecimento que não tenha nenhum vínculo com os acontecimentos atuais. Estamos falando da atualidade do Brasil. Estamos falando de uma questão, de um acontecimento político fundamental que colocou questões que a história brasileira ainda não resolveu e, portanto, estamos discutindo não apenas de matéria histórica, estamos discutindo também de matéria social e principalmente de matéria política. E quais foram as características da independência brasileira? A única maneira de enfocar a independência brasileira e compreender sua especificidade é através do único método que a história considera válido ou inventou até o presente para compreender a especificidade de um fenômeno histórico, que é o método comparativo. Nós temos que comparar, temos que inserir a independência do Brasil no seu contexto internacional e compará-lo com outros processos de natureza semelhante. Se tomarmos os acontecimentos políticos de natureza semelhante que acontecem na América Espanhola, saltan à vista, em primeiro lugar, as primeiras características específicas da independência brasileira. Quais são essas características? Em primeiro lugar, a independência brasileira preserva o instituto da monarquia. Diferentemente disso, certo, o que acontece no restante da América Espanhola é que os países latino-americanos se emancipan e, a través de um processo de lutas internas que foi extremamente violento, certo, se constituem como nações de caráter republicano, certo, embora 20 nações diferentes. A segunda característica, que está estreitamente vinculada com a primeira, é que as colônias portuguesas, certo, que se emancipan do jugo portugués en 1822, diferentemente do que acontece con as colonias españolas, preservan a súa unidade política. E en grande parte isto é posto na conta justamente da preservación da monarquía. A monarquía se exerce sobre o conjunto dos estados brasileiros, que finalmente chegan a unha solución de unidade de maneira federativa, certo? Constituen unha federación de estados con certo grado de independencia. Dese ponto de vista, pode-se comparar a independencia do Brasil, en algún sentido, coa independencia dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos preservaran a unidade das antigas 13 colonias inglesas e posteriormente estenderan seu territorio en dirección do Pacífico e en dirección do sul, certo? Quando conseguiran nada menos que ocupar metade do territorio da antiga colonia española do México, certo? Que foi arrebatado ao México e constitui actualmente os estados do sul dos Estados Unidos de América. Califórnia, Arizona, Colorado, Texas, Flórida, Novo México eran todos partes de un territorio mexicano. Actualmente son parte, como todo el mundo sabe, dos Estados Unidos de América. Dese ponto de vista, então, podemos dizer que a independencia preserva a unidade das colonias portuguesas semelhantemente ao que acontece nos Estados Unidos, mas diferentemente do que acontece nas colonias españolas, que se dividen en 20 repúblicas independentes. O terceiro aspecto, o cuarto, mellor, porque já falei de 3, certo, é a questão da escravidão, que é fundamental. A independencia do Brasil non é apenas monárquica, é tamén escravocrata. Enquanto que, na maioría das repúblicas españolas, a abolición da escravidão é proclamada prácticamente de modo inmediato, a obtención da independencia política, con formas intermediarias, obviamente, por exemplo, no caso argentino, que proclama súa autonomía, certo, do reino español, ou mellor, da España, que nese momento era unha España ocupada
foi na França, certo? E que tinha regente, certo? Que era o irmão de Napoleão Bonaparte, certo? Proclama na Assembleia do ano 13, ou seja, na Assembleia Geral do ano 1813, a emancipação do ventre escravo, ou seja, que todas as pessoas que tivessem nascido de pais escravos até esse momento seriam pessoas absolutamente livres, certo? Aqui no Brasil nós tivemos acontecimentos de natureza semelhante, mas muito mais tardios, certo? Posso mencionar também a abolição da escravidão no Peru, que não foi tão cedo, quando se afirma que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é verdade. Em primeiro lugar, não é totalmente verdade, porque vários países preservaram marginalmente a escravidão durante o século XX, mas não vamos nos ocupar, em particular, alguns países árabes, mas vamos deixar isso de lado, certo? Nos restringamos na nossa análise apenas a América. No caso peruano, que era a principal colônia, junto com México, da colonização espanhola, a escravidão só veio a ser abolida em 1854, certo? Enquanto foi abolida, depois da lei do ventre livre e da proclamação da abolição da escravidão, por métodos burocráticos, em 1888, no caso brasileiro, certo? Ou seja, se preserva a monarquia e se preserva o Instituto da Escravidão, ao mesmo tempo que se preserva a unidade das colônias portuguesas, certo? Constituindo apenas um país, o Brasil, certo? E, finalmente, uma outra característica que se aponta como claramente divergente no caso brasileiro da independência das colônias da América Espanhola foi que no caso das colônias da América Espanhola e no caso principalmente dos Estados Unidos da América, que compartilha com o Brasil, certo, a característica de preservar a escravidão dentro das suas fronteiras, depois de proclamado como nação independente, certo? E essa escravidão exigiu, no caso norte-americano, de uma guerra civil para que fosse definitivamente abolida nos Estados do Sul norte-americanos, certo? Onde o Instituto da Escravidão tinha sido preservado pelos independentistas que constituíram os Estados Unidos da América, certo? Mas, novamente, a diferença entre os Estados Unidos da América, a América de colonização espanhola e o Brasil, se afirma, foi que tanto nos Estados Unidos quanto nas Américas de colonização espanhola, a independência foi obtida através de uma guerra que teve características, em alguns casos, de guerra revolucionária. Guerra revolucionária no sentido de que en algunos episodios da independencia dos Estados Unidos de América, así como en algunos episodios de algunos países da América Española, se procedeu ao armamento geral da população. No caso argentino, que conheço bem por razões de nacionalidade, certo? Não houve apenas o armamento geral da população em alguns episódios da guerra contra a Espanha, em particular na guerra nas províncias que atualmente constituem o norte da Argentina, houve também o engajamento em massa do que sobrava de escravos na Argentina. Contrariamente ao que se pensa atualmente, que a Argentina é um país que sempre foi branco, ele não foi sempre branco. Em primeiro lugar, não é branco atualmente, porque boa parte da população da Argentina é composta por indígenas ou por mestiços de população indígena com população europeia. Mas também houve uma importante população negra, no caso da Argentina, certo? Hoje é esquecido esse fato, porque essa população negra foi praticamente exterminada durante o século XIX em dois episódios fundamentais, que foram a Guerra da Independência, onde houve muitos soldados negros nas tropas argentinas, porque tinha sido proclamada a abolição da sua escravidão. A única maneira de pôr um escravo num exército que tem que lutar à morte é, logicamente, libertando o escravo. Ninguém vai combater com as armas na mão para preservar a sua própria condição de escravo, certo? Então, curiosamente, há um negro de origem africana que é um herói da independência argentina, é chamado Negro Facundo, e eu, quando era criança, sempre me perguntava como diabo podia haver um negro como um dos heróis da independência argentina, sendo que na população argentina eram muito escassas as pessoas de origem africana, de origem puramente africana, que se via pouco, certo? Outro episódio da abolição, digamos, da extermínio dos negros na Argentina foi um episódio de natureza social, uma forte epidemia que houve no final do século XIX, que dizimou as populações negras, a epidemia de febre amarela, que dizimou as populações negras, em particular aquelas da cidade de Buenos Aires, certo? Porque os negros estavam localizados nas regiões menos favorecidas, que foram mais atacadas, certo?
pelo vírus, ou seja, pelo mosquito que provocava o vírus da febre amarela, certo? E praticamente essa população, que era em número relativamente importante, desapareceu da Argentina nessas condições. Mas voltemos ao Brasil, certo? Uma outra característica que se aponta como diferencial da independência brasileira é a ausência de participação popular, o seu caráter burocrático e que não houve nenhuma guerra importante e principalmente não houve nenhuma guerra com características revolucionárias, certo, como a que houve nos Estados Unidos da América a partir de 1776 e em alguns países da América Espanhola, no México, na Argentina e outras partes da América Espanhola, onde houve episodios de guerra, inclusive con episodios típicos de guerra revolucionaria. O que distingue uma guerra revolucionaria que altera as bases da ordem social é que ela non fica confinada, certo, aos exércitos regulares. No caso da América Española, esos exércitos regulares eran exércitos coloniais, ou seja, exércitos das tropas coloniais, sino que cría novos exércitos e que engaja a maior parte, sino toda a população adulta masculina e en parte a população feminina, certo, na guerra revolucionaria. No caso argentino, por exemplo, para dizer que se trataba de uma guerra revolucionária em alguns casos, alguns dos heróis dessa guerra de independência não somente não são brancos, alguns também não são homens, certo? Nós temos heroínas da guerra de independência que são mulheres que chegaram a comandar tropas na guerra de independência, certo? E se aponta essa característica como sendo um diferencial fundamental em relação ao Brasil, onde não houve episódios, certo, de natureza revolucionária que presidissem a independência. Isto posto, eu vou analisar por desses argumentos, certo, para mostrar justamente que se a independência do Brasil teve efectivamente esse caráter diferenciado em relação à independência do restante das Américas, essas características não são 100% verdadeiras. De que no Brasil a independência não foi um episódio único, assim como a abolição não foi um episódio único, a república não foi um episódio único, e logicamente o que acontece no século XX, em particular com o varguismo e com o lulismo, não é um episódio que possa simplesmente se reduzir, certo, a uma espécie de movimento único, sem diferenciações internas. Tomemos por caso a questão da independência. A questão da independência, certo, é um longo processo, porque as primeiras lutas onde se coloca objetivamente a questão da independência do Brasil remontam, no caso brasileiro, já ao início do século XVIII. Nós tivemos em 1711 a Guerra dos Mascates, que é uma guerra entre comerciantes portugueses e comerciantes brasileiros. E nós temos, sem esquecer, as guerras guaraníticas, onde se coloca a questão dos indígenas, das populações originárias, certo? Mas, inclusive, dentro das populações coloniais, já há episódios de guerra em início do século XVIII. E o mais famoso de todos é a famosa Inconfidência Mineira. E não vou aqui me deter, porque já apareceram diversos livros e desde alguns estudos clássicos e tradicionais, como o de Kenneth Maxwell, que é um historiador inglês, certo? Acerca da devassa, certo? E nós já temos claro, certo, muitos dos aspectos que presidiram a Inconfidência Mineira. Nós sabemos que era um movimento que não foi independentista num sentido puramente idealista, mas que se dirigia a atacar o endividamento, certo, das classes dominantes de Minas Gerais, e que Tiradentes foi enforcado 21 de abril de 1798, exatamente porque foi usado como bode expiatório dentro de uma conspiração, entre aspas, maior, que visava a independência do Brasil, entre outras coisas, para abolir as dívidas que tinham sido impostas pelo poder colonial em cima de setores que não eram os mais oprimidos, mas dominantes dentro da província de Minas Gerais. E como foi bem notado por diversos historiadores, que inclusive foram entrevistados pela televisão, a Inconfidência Mineira visava menos a independência do Brasil do que a independência de Minas Gerais, certo? Ou seja, era uma independência que não ultrapassava os marcos que, para se colocar a independência e unidade do conjunto dos estados brasileiros, certo, vai ser produto de um longo processo, de um processo que conheceu outros acontecimentos, que foram
a Conjuração da Bahia, de 1798, onde a questão assume características sociais mais claras, porque envolve inclusive escravos libertos e escravos escravos, certo? Ou seja, diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana envolve os setores mais oprimidos do Brasil, certo? E, finalmente, o grande episódio de 1817, quando por 2 meses, em Pernambuco, certo? Há uma movimento independentista que não apenas se limita a colocar a independência política do Brasil, mas coloca também a questão do poder político. Ou seja, tem uma proclamação de caráter republicano e não apenas de independência do Brasil. No entanto, esses que eu nomeei 3 casos, Mascates, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, 4 casos, certo? Nordeste, 1817, todos os quais já foram objeto de livros muito importantes no Brasil. Eu me lembro do livro de Carlos Guilherme Mota sobre o Nordeste, 1817, que deveria ser reeditado, certo? Nós temos um conjunto de movimentos, certo, que deixam perfeitamente claro que no caso brasileiro a independência sobre um regime de características monárquicas e escravocratas não estava inscrita nas estrelas, certo? Havia outras possibilidades de independência. Esses movimentos, no entanto, não foram vitoriosos. Por que não foram vitoriosos? O primeiro que se aponta é seu caráter parcial, ou seja, afetaram num caso o Nordeste, Pernambuco, basicamente, e Olinda, no outro caso, digamos, no caso dos Mascates, o Maranhão, no caso da Inconfidência Mineira, obviamente, Minas Gerais, e no caso da Bahia, apenas a Bahia, certo? Ou seja, não eram movimentos de natureza nacional. De onde Caio Prado Júnior, numa das primeiras tentativas de compreender a história do Brasil no seu conjunto, tira a conclusão de que eram movimentos fadados a serem derrotados, porque não colocavam o que não podiam colocar, ou seja, uma independência anti-escravocrata, republicana e democrática a nível nacional ou federal, porque era a nível apenas de estados, certo? Que se colocaban esos movimentos que tenían una base de naturaleza estadual y no nacional. En segundo lugar, que a questão não se esgota com a independência de 1822, porque sucessivamente a independência de 1822 foi necessário colocar como esse conjunto denominado Doravante Brasil iria se manter unificado. A questão foi resolvida de modo antidemocrático, a través de uma Constituição que não somente estabelecia a preeminência do poder político monárquico, mas estabelecia uma representação extremamente restrita e interditada às classes populares. Mas, novamente, isto não foi aceito sem maiores problemas. Houve problemas tanto da relação com a população como dentro das próprias classes dominantes. José Bonifácio, que foi um dos mentores da independência do Brasil, acabou sendo excluído por divergências políticas, certo, da Assembleia que vai finalmente aprovar a Carta Outorgada de 1824. E nós tivemos em sucessão à independência diversos movimentos que voltaram a colocar a questão da luta contra a monarquia e voltaram a colocar a questão da democracia política. Dentre os mais notáveis, podemos considerar a Confederação do Equador, que tenta emancipar os estados do que atualmente é o norte brasileiro sobre um regime de características democráticas, e a famoso episódio da cabanagem, certo? Na cabanagem se coloca abertamente a questão dos oprimidos e se coloca também a questão de uma representação política de caráter popular e também a eliminação da monarquia. Quer dizer que o movimento foi extremadamente heterogêneo. Foi heterogêneo e, de fato, houve vários projetos independentistas e houve projetos independentistas onde a questão da representação política, a questão do regime político, monarquia ou república, a questão da representação política, democracia completa ou democracia restrita a uma mínima parte da população, que eram basicamente a aristocracia fundiária brasileira, e a questão da escravidão,
que se coloca claramente vinculada a democracia política, certo? Porque os beneficiarios dessa democracia ultra restrita que preside a independencia do Brasil, que são os principais beneficiários do regime escravocrata, certo? Então, portanto, a vitória da independência política do Brasil é a vitória de um movimento, certo? Que de um lado levanta uma questão democrática, a questão da independência das colônias, como era o caso dos Estados Unidos da América, como era o caso das colônias espanholas e como também era o caso do Brasil, mas que também levanta bandeiras de cunho reacionário, a manutenção da escravidão e a emancipação do Brasil através de uma monarquia, que inclusive está posta em relação com uma revolução democrática que en ese momento estaba acontecendo en Portugal, que exigía o retorno da familia real brasileira a Portugal para, en primeiro lugar, certo, transformar a monarquía portuguesa numa monarquía constitucional, onde o rei era obrigado a jurar uma constituição e respeitá-la, cosa que a monarquía portuguesa non pretendía en absoluto realizar. E no caso do regente brasileiro, Pedro I, non somente está en desacordo a voltar en condições semelhantes a Portugal, seu país natal, certo? Senão que leva essa atitude de não se submeter ao movimento que tinha tido seu momento marcante nas Cortes do Porto, certo? De 1812, ao ponto de 10 anos depois proclamar a independência do Brasil. Como un acto simultáneamente democrático, no sentido de que coloca a independencia das colonias brasileiras e a constituición de un país independente, e ao mesmo tempo antidemocrático, porque proclama esa independencia en condições de monarquía, de preservación do poder monárquico e de escravidão. Ou seja, que se preservan un conjunto de contradições que dan súa peculiaridade á historia do Brasil. Esa peculiaridade, ou seja, houve movimentos populares, eles foram derrotados, eles estavam fadados a serem derrotados, como chega a colocar Caio Prado Júnior, ou sem ser 100% vitoriosos, poderiam ter influenciado no sentido de que a independencia non fosse monárquica e tivese formas de representación política máis ampla. É unha questão que a historia está debatendo até hoxe. En cualquier hipótese, a presentarlo como un proxecto onde, ou como un acontecimento onde houve só un proxecto e onde non houve contradições internas é unha falsidade. Houve contradições internas e a importancia desas contradições internas é que remeten a tradições sociais e políticas são reformuladas ao século XX. Certo? Finalmente, por volta de meados do século XIX, no século XIX, o Júnior chega a dizer que esse período é o final da primeira etapa da Revolução Brasileira. Da primeira etapa, daquela que colocou e resolveu de uma determinada maneira alguns fundamentais. Ou a política. Diversos historiadores apontam de que Professor, você está nos ouvindo? agora sim, saiu momentaneamente do ar, certo? Não, Eu retomo. O senhor parou na parte que o senhor ia começar a comentar sobre chegada do século XIX. Caio Prado. Isso, exatamente. Caio Prado. Diversos historiadores têm criticado, e têm criticado com justiça, certo? Que Caio Prado não concede nenhum papel protagónico em todas as lutas da independência e em todas essas lutas à população negra e à população escrava, certo? Como se fosse mera testemunha desses acontecimentos e pouco interessada por eles, certo? Houve uma mudança já, porque já diversos historiadores têm se ocupado da participação negra e da participação escrava
en revoltas específicas dos escravos, como a revolta dos malés na Bahía, e en revoltas que envolven outras clases sociais, certo? Como, por exemplo, a Conjuração Baiana de 1798. Mas aqui houve também uma mudança, certo? Na composição social daqueles que fazem a história, porque Caio Prado Júnior, embora fosse um militante comunista, certo? E um intelectual de esquerda, era evidentemente, seu próprio nome indica, Prado, uma pessoa oriunda das classes dominantes. E seu universo, nesse ponto, se movimentou no interior dos movimentos das classes dominantes. Os historiadores que fizeram notar, certo? A participação negra, certo? Nesses avalos políticos, são historiadores, muitas vezes não historiadores de profissão, justamente eles próprios negros, como foi o caso de Clovis Moura, certo? Que não era um historiador profissional, mas era uma pessoa que se ocupava da história, que nos deixou livros extraordinários, certo? E que se ocupou da questão. Chegando, inclusive, certo? A uma posição diametralmente oposta à de Caio Prado Júnior. Certo? Diametralmente opostas, dizendo que efectivamente os negros não tinham nenhum interesse na independência, porque para eles era apenas trocar, certo? De titular do poder político. A situação social deles não seria alterada em absoluto pela independência. Em segundo lugar, dizer que todos esses processos, que são objetos até o dia de hoje de polêmicas, e de polêmicas não somente quanto à sua natureza, também de polêmicas quanto à historiografia que se ocupa deles. A obra de Caio Prado Júnior continua sendo debatida, mas continua sendo debatida exatamente porque os que apontan as suas fraquezas, certo? Apontan para questões que são levantadas por outros historiadores sem que haja um tribunal da história que tenha podido, embora alguns historiadores pouco experientes acham que podem dizer a última palavra, mas a história, certo, é evidentemente uma construção permanente. Essa polêmica histórica continua em pé, e continua em pé porque não é apenas uma polêmica historiográfica, é uma polêmica historiográfica e é também uma polêmica política. E, finalmente, porque a questão desse caráter contraditório dos movimentos que presidiram a independência, a abolição, a república, etc., etc., se transporta, certo, para os movimentos em que boa parte dos protagonistas são imigrantes, produto das ondas imigratórias que começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX, ou classes misturadas, onde não apenas negros, mas há classes oprimidas das mais diversas origens, certo? E se chega a situações, certo, em que há movimentos, assim como houve movimentos populares mais radicais que proclamaram a necessidade da República no período da independência, quando a República é proclamada, certo, há movimentos populares, como é o caso dos quebraquilos da Paraíba e o caso de Canudos, certo, que chegam a proclamar sua oposição à República e sua reivindicação da monarquia. Uma oposição à República e reivindicação da monarquia oriunda de movimentos populares, certo? Como foi o movimento de Canudos, o movimento dos quebraquilos e outros movimentos que percorreram a história do Brasil, certo? Em finais do século XIX, na transição do século XIX para o século XX. Como não pensar quando movimentos de natureza popular reivindican formas retrógradas, certo? De que atualmente o Brasil não é apenas sacudido por um movimento como o lulismo, mas também por um movimento como o bolsonarismo, certo? Que é um movimento, certo? Que tem uma base popular, certo? Mas que proclama objetivos políticos de natureza reacionária. Dizer que na história do Brasil é a primeira vez que isso acontece é desconhecer a história do Brasil, certo? Quando diversos movimentos, por exemplo, a partir de uma necessidade popular, no caso dos quebraquilos da Paraíba, eles se opunham à unificação das unidades de medida. Eles tinham suas próprias unidades de medida e não queriam aquilo que é necessário para a constituição de uma nação, a saber que tenha uma língua única e que tenha unidades de medida únicas, certo? E os quebraquilos foram chamados de quebraquilos porque quebravam as unidades de medida do quilo, ou seja, eles não queriam aceitar o quilo como unidade de peso, certo? Que les era imposta pela República. E como não pensar no cangaço, como não pensar em movimentos que tiveram, certo? Digamos assim, proclamações políticas de natureza reacionária, embora o fizessem com uma base popular. Alguns assimilaram,
o bolsonarismo ao fascismo, sendo que isso deu lugar a uma polêmica bastante cómica em que Bolsonaro declarou que o fascismo e o nazismo eram movimentos de esquerda, porque se proclamaban, no caso do nazismo, nacionalsocialistas, e ele é um inimigo do socialismo, e todo mundo achou isso extremamente engraçado. Seria melhor vinculá-los não tanto com o fascismo, mas com uma tradição política brasileira que faz com que a não resolução das principais contradições políticas envolvidas na questão da independência, da república e da escravidão deu lugar a que alguns movimentos, certo, tivessem uma base popular sobre a base de objetivos políticos reacionários, embora muitas vezes esses objetivos políticos fossem desconhecidos por essa própria base popular. Eu quero ir concluindo por aqui, porque o único que quero fazer é uma fala introdutória, colocando duas questões fundamentais. A primeira, a independência do Brasil não é um episódio único. A segunda, não é tampouco um episódio superado. As questões políticas que se colocaram, não no ato, mas no processo de independência do Brasil, não foram resolvidas por completo, nem satisfatoriamente, nos movimentos posteriores. Nos movimentos populares posteriores à independência não foram resolvidas pela abolição da escravidão, não foram resolvidas pela proclamação da república, foram encaradas, pero não foram resolvidas, certo? Pelos grandes movimentos políticos que no século XX, certo? No século XX, tiveram que pôr em cima da mesa estes problemas em novas condições históricas e sociais, que foram basicamente o varguismo e o lulismo, e os movimentos de natureza contraditória, reacionários, com uma base popular como Canudos e Quebraquilos, que existiram na história do Brasil do século XIX, se reproduzem novamente no século XX, e no meu modo de entender é a única maneira de interpretar um movimento que surpreende a todos pela sua vitalidade, como é o caso do bolsonarismo e do seu uso político das manifestações do dia 7 de setembro para aumentar suas expectativas eleitorais e a possibilidade de levar as eleições de 2 de outubro para um segundo turno, em que provavelmente será derrotado, certo? Mas, em caso de que seja derrotado só num segundo turno e por uma escassa margem pelo candidato que está primeiro nas pesquisas, que é o Lula, certo? Isso deixará claro que o bolsonarismo Professor, você nos escuta? alternativas de natureza revolucionária, tanto na era da independência como na era atual do Brasil. Eu acabo de firmar uma assinatura, de sustentação da candidatura do Partido Comunista Brasileiro, certo? Que espero que suas transformações anti-stalinistas sejam para valer e não apenas uma fachada, porque hoje todo mundo fala contra Stalin, evidentemente, salvo e como militante que históricamente me identifiquei e continuo me identificando com o trotskismo e com a Quarta Internacional, certo? Espero que essa questão que está posta no processo eleitoral como candidaturas extremadamente minoritárias, não devemos esquecer também a candidatura do PSTU, que estão postas alternativa conservadora e outra semiconservadora como as únicas alternativas possíveis, e que a questão da Revolução Brasileira, que se colocou na independência, mas não foi vitoriosa, em novas condições sociais e históricas, se coloque novamente na atual conjuntura brasileira e que desta vez não seja, como foi no processo da independência, da república e da abolição, derrotada. Isto que eu queria dizer, certo? E é a mensagem fundamental que eu queria passar para os 49 estoicos ouvintes, certo? Que temos aqui, e estou disposto a responder perguntas. Muito obrigado pela atenção. Excelente, professor. Acho que foi uma abordagem muito, muito boa, especialmente para dar esse panorama geral. E acho que para construir essa perspectiva de que, de fato, né, como a gente muitas vezes aprende na história
nos anos escolares ou até numa reprodução de uma memória oficial, que não houve um processo dissonante de vários projetos de independência, né? Porque acho que em relação a isso, que a gente pode observar muito bem, é como, por exemplo, durante o período regencial, a gente vai ter justamente o estouro de vários movimentos populares, tanto movimentos populares como movimentos tocados por elites mais regionais, contra o processo centralizador, fruto da centralização monárquica realizada pela Constituição de 1824 e que vai ser continuada posteriormente pelo Pedro II, né? Então, acho que isso é bastante interessante para a gente poder pensar que esses tensionamentos históricos existem enquanto fruto desse processo inacabado e tensionado mesmo, né? A Valéria Zanetti perguntou se na nossa configuração monárquica a gente poderia dizer que nós teríamos uma nação, estabelecendo uma análise comparativa com o processo de emancipação política na América Espanhola. Pode-se dizer que lá existe um Estado e uma nação, e se existe a produção de um elemento nacional no Brasil, no caso, nesse Brasil monárquico. Bom, posso responder. A primeira resposta a isso é desmitificar a nação, certo? Nós podemos ler um livro, certo, que de Benedict Anderson, que foi publicado no Brasil, que se chama Comunidades Imaginárias. Certo? A nação é o produto de uma contradição, certo? A nação surge como produto de um movimento que ideologicamente proclamava a universalidade do ser humano, e a nação nasce proclamando a parcialidade do ser humano. Agora, logicamente que a nação era um progresso histórico na Europa em relação ao feudo, ou seja, a forma política anteriormente existente. Então, portanto, dizer, aqui, se não, nós transformamos a nação numa espécie de constante de Hubble, ou de constante de algo assim como um bem absoluto da história, isento de contradições. A nação, certo, porque não é uma nação, é como a questão do pecado mortal, certo? É uma questão formulada nesses termos, proclamando o caráter absoluto da nação. Evidentemente, a resposta é falsa, certo? A nação é uma forma política transitória. As nações latino-americanas de colonização espanhola são nações e o Brasil não é. É uma maneira meio absurda de colocar a questão, porque a polêmica que existe na Argentina, etc., é se efectivamente a Argentina se constituiu como nação. Toda uma corrente historiográfica e política afirma que o projeto nacional latino-americano era um projeto de unidade latino-americana. E ele foi também retomado por movimentos no século XX, desde o peronismo argentino até mais recentemente o chavismo na Venezuela, etc. Ou seja, o projeto político do bolivarianismo, o projeto político da ideia de uma grande nação latino-americana. Aí se coloca a questão, e dessa grande nação latino-americana, qual é o papel do Brasil? O Brasil faz parte da grande nação latino-americana, proclamada pelo bolivarianismo, historicamente, e retomada como ideia pelo chavismo na Venezuela, com grande estardalhaço e grandes polêmicas, certo? Agora no século XX. Bom, aí há todo um debate, certo? Um historiador argentino que escreveu uma famosa História da Nação Latino-Americana, em que ele proclama que o Brasil, certo, pelas suas raízes históricas, ibéricas e tudo mais, um livro que também foi muito criticado, é parte desse projeto da nação latino-americana, certo? E que, inclusive, a questão da unidade latino-americana se coloca novamente no século XX, a que defende esse historiador, como o famoso pacto do ABC, Argentina, Brasil, Chile, que foi firmado por o governo de Perón, o governo brasileiro de Dutra em 1947 e o governo chileno de Ibáñez. Bom, tudo isso é objeto de polêmicas historiográficas. Mas dizer que há uma oposição, então tem que desmitificar, apresentando um branco e um preto, certo? O branco seria as nações da América Espanhola, certo? Que se constituem efetivamente como nações, como resultado do processo independentista, quando nós sabemos que efetivamente o projeto era uma unidade maior, se não uma unidade que fosse
desde a Califórnia e Arizona e Novo México e Texas até a Terra do Fogo, o que é uma ideia, seria a maior nação do planeta Terra em todos os tempos, certo? Ou seja, uma nação latino-americana que englobasse desde o sul dos Estados Unidos até a Antártica, certo? Seria a ideia de uma nação que superaria em tamanho a maior nação de todas, que foi a Rússia, certo? Então, é possível para ou era pouco realista. Era falar das políticas maiores, porque algumas unidades políticas da América Espanhola, fora caso foi a Confederação Centro-Americana, que nasceu como uma confederação do que atualmente são 4 países, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Honduras, certo? Que se consolidaram como países independentes quando o projeto político original era que fossem apenas um só país, apenas uma só nação. Não falemos da Grande Colômbia, que foi retomada inclusive pelo chavismo, que compreendia a Colômbia, a Venezuela e o atual Panamá, que foi cindido da Colômbia por produto direto da pressão do parlamento e, vamos dizer claramente, do dinheiro norte-americano, que literalmente comprou o parlamento colombiano para que o Panamá fosse cindido da nação colombiana e ali fosse construída o Canal do Panamá, certo? O Canal do Panamá que ficou sob controle norte-americano. Então, portanto, dizer que o processo da América Espanhola foi um processo ideal de constituição de nações para contrapolo e de caráter republicano, para contrapolo ao Brasil, que é o processo de constituição de uma grande unidade política monárquica, efetivamente, a nação brasileira e a independência não resolve. Mas a mesma coisa pode se dizer dos países da América Espanhola. Alguém me faz uma pergunta, estou vendo no chat, sobre a questão da diferença entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Não, é exatamente aí que há uma semelhança. A diferença consiste em que na maioria dos latifúndios da América Espanhola a escravidão foi abolida, enquanto que, no caso da América Portuguesa se preserva em relação à América Espanhola onde a abolição vai acontecer de modo burocrático, monárquico e, logicamente, também incompleto no final do século XIX, certo? No final do século XIX, mas deixando uma forte... Professor, o seu áudio está travando bastante. Assim que der reestabilizar, você poderia... classe que é marginalizada, certo? O movimento operário brasileiro, que é uma questão importante sobre a qual eu me proponho escrever, como o movimento operário brasileiro, a classe operária e posteriormente o movimento operário são profundamente marcados pela abolição burocrática e pela marginalização do negro, que não integra o movimento operário brasileiro nas suas primeiras etapas. Professor, não sei se o senhor está ouvindo, o áudio está cortando um pouquinho. Vai passar muito tempo, muitas décadas, até termos certo. Bom, está cortando. Muito bem. Eu ia só pedir para o senhor resumir essa segunda resposta, porque como cortou um pouquinho, só para o pessoal que não conseguiu pegar, poder pegar de novo, por favor. A questão da abolição burocrática da escravidão marca decisivamente os primórdios da formação da classe operária e do movimento operário no Brasil. Porque, inclusive, na classe operária e no movimento operário, o negro foi marginalizado, certo? O negro foi marginalizado e vai passar muito tempo até o negro ser integrado nas fileiras do movimento operário brasileiro e reconhecido como uma parte da classe operária. Novamente, vamos ser concretos, isto não é uma característica que seja exclusiva do Brasil, certo? Os primeiros sindicatos norte-americanos excluían os negros, embora houvesse negros que eran operarios, certo?
e para os trabalhos de caráter industrial que exigiam alguma qualificação, no caso do Brasil, o negro era excluído e se preferia contratar brancos, e um dos objetivos explícitos da grande imigração foi que o trabalhador brasileiro fosse basicamente um trabalhador branco, ou seja, que se condenava o negro à marginalidade social. Tudo isso foi muito bem estudado, mas não foi dita a última palavra por Florestan Fernandes no seu famoso texto A Integração do Negro na Sociedade de Classes, certo? Bem, Perfeito. há outra pergunta. Bom, já respondi sobre o latifúndio, o negro. Ó, surgiu uma pergunta da Daniela, professor, que eu acho que é interessante para até a gente abordar um pouco mais sobre essa questão do fenômeno ideológico e político bolsonarista, que quais seriam essas bases do caráter popular do bolsonarismo, né, enquanto esse movimento político ideológico contemporâneo? Bom, quando o bolsonarismo surgiu, quais são as bases? Se alguém quer me dizer que existe algo nas relações sociais específico do Brasil que leva pessoas das classes populares a apoiar opções de extrema direita, que é algo especificamente brasileiro, a minha resposta é não. Não, por quê? Porque se nós tomarmos os movimentos de extrema direita, que são modelos da historiografia mundial, como é o caso, por exemplo, do nazismo alemão ou do fascismo italiano, aí também encontramos que setores populares apoiaram o nazismo e apoiaram o fascismo, certo? Trotsky é autor de uma célebre análise, porque foi a primeira que colocou a questão, de que a base popular do nazismo e do fascismo era constituída não propriamente por operários, mas era constituída por setores depauperados da pequena burguesia que temiam a sua proletarização e que apoiavam um movimento antiproletário por excelência, que era o fascismo e o nazismo, anticomunista e antiproletário, porque con isso, certo, conseguían, digamos así, afastar imaginariamente a perspectiva de se verem envolvidos na vorágine da clase operaria, que nesse momento era representado para eles na vitória da Revolução Russa e no comunismo, certo? Pode-se dizer que o bolsonarismo tem essas características? Em parte sim e em parte não. Por que em parte sim e em parte não? Em parte sim, porque efetivamente, embora muitas pessoas tenham dito que setores operários votaram em Bolsonaro, o voto é uma questão muito circunstancial, certo? Nós temos votos em Bolsonaro por parte dos setores operários, como temos votos em favor da extrema-direita francesa em distritos eleitorais que até há pouco tempo atrás eram dominados pelo Partido Comunista Francês, certo? O voto é uma questão relativamente circunstancial. Não se trata da questão do voto. Eu diria, eu não vi nenhum setor operário organizado nas manifestações pro Bolsonaro. Ou seja, dizer que o bolsonarismo é um fenômeno orgânico da classe operária brasileira me parece uma exageração. Eu diria que sim, há setores populares, mas se eu tivesse que qualificá-los socialmente, esses setores populares, eu diria que são setores mais de classe média, depauperados e temerosos, certo? Do que setores propriamente da classe operária. Por outro lado, as condições políticas em relação ao fascismo histórico também mutaram, porque se na era de surgimento e apogeu do fascismo e do nazismo alemão, nós tínhamos também a União Soviética, nós tínhamos a experiência recente da Revolução Russa, etc., essa questão não existe atualmente. Ou seja, apresentar que o bolsonarismo é um fenômeno diante das possibilidades de uma classe média que preserva sua ilusão de que sua pequena propriedade pode algum dia ser uma grande propriedade, ser tragada pelo comunismo, eu diria que esse tipo de fantasma não existe atualmente na política brasileira. Portanto, o bolsonarismo não é a simples repetição do velho nazismo e do velho fascismo. É uma questão com características mais complexas e, repito, se a paralelo com experiências internacionais é útil, e no caso do bolsonarismo, claro que é útil, e claro que há elementos claramente semelhantes ao nazismo e ao fascismo no bolsonarismo, sobretudo no sentido da sua base popular, em outro sentido, é bem diferente do nazismo e do fascismo, e o sentido em que é diferente do nazismo e do fascismo está dado principalmente pela própria história brasileira. Repito, não é o primeiro movimento que levanta palavras de ordem reacionárias, certo? Com uma base popular forte.
um exemplo típico, eu acabei de dar, era o exemplo do movimento de Canudos, certo? No movimento de Canudos, certo? Havia simultaneamente uma reivindicação do igualitarismo e do antirrepublicanismo, certo? Ou no movimento dos quebra-quilos, que era, uma das palavras de ordem era abaixo os doutores. Por quê? Porque identificaban, certo, a república con os doutores, ou seja, con os bacharéis, certo? Era unha república de bacharéis, era unha república antidemocrática, unha república non democrática, e non se sentían identificados nunha república desas características. Eu diría que até non ser resolvido satisfactoriamente a questão democrática no Brasil, nós vamos ter sempre a posibilidade de movimentos de extrema direita con base popular. Na verdade, a verdadeira raiz política do bolsonarismo é a ausencia de democracia política real no Brasil. Se existisse uma democracia política mais profunda, movimentos de extrema direita com base popular teriam sido, ou seriam, de muito escassas possibilidades no caso brasileiro. Não, perfeito, excelente. Eu acho que essa questão mostra que essas questões históricas latentes, né, essas contradições que o senhor bem apontou durante a sua primeira parte da exposição, ainda se mantêm porque a própria forma como essas contradições foram propostas a serem, não diria resolvidas, né, mas eu acho que postergadas, né, ou até colocadas sob uma peneira diante do sol, acaba fazendo com que esses fenômenos de extrema-direita possam retornar com muita força, né? Exato. Há perguntas aí sobre se o bolsonarismo é menor do que a extrema-direita. Eu diria que sim, de fato. O bolsonarismo, para mim, tem um caráter mais episódico do que se pensa, embora possa obter novamente uma importante força eleitoral. Mas aqui perguntam Bolsonaro sai ou bolsonarismo fica? É provável que fique uma coisa desse tipo, novamente. E até me perguntam, anticomunismo, seja extrema-direita, é muito mais presente no Brasil do que no restante da América Latina. Bom, isso eu estaria um pouco inseguro para responder a isso, certo? Porque, de fato, nós tivemos, no Brasil, foi o único país, bom, em primeiro lugar, a seção brasileira do Partido Nazista, alemão, era a maior do planeta Terra, certo? Há uma tese até na USP, que eu fui parte da banca, certo, que estudou a seção brasileira do Partido Nazista, mas cuidado que era uma seção que só admitia alemães ou descendentes de alemães, ou seja, que por si não tinha nenhum risco de se transformar numa alternativa política para o Brasil, porque só admitia alemães. E, em segundo lugar, nós tivemos aqui um movimento de imitação do fascismo europeu que teve uma importância bastante grande, que foi o integralismo, certo? E nós não podemos dizer que tenha habido movimentos de natureza semelhante no restante da América Latina. Mas aí vem a polêmica sobre o peronismo, e o peronismo não era meio parecido com isso. Havia elementos fascistas no peronismo, não tenho a menor dúvida disso, certo? Então, portanto, dizer anticomunismo é muito mais presente no Brasil do que no restante da América Latina. Eu não estaria muito seguro para responder essa pergunta. O anticomunismo existe no restante da América Latina. E eu não tenho, francamente, um anticomunistômetro para medir onde é mais forte o anticomunismo, se no México, na Argentina ou no Brasil. Mas não tenham a menor dúvida, não queiram idealizar os países da América Espanhola, certo? Que tem coisas heroicas na sua história, e pensar que não existem setores reacionários. Na verdade, para se ter uma ideia, eu vou dar um dado que aqui no Brasil, cada vez que eu falo nisso, me chamam de exagerado ou de qualquer coisa semelhante, certo? Mas é a pura verdade. O fascismo italiano, os esquadrísticos, chamados camisas negras, foram inspirados nas ligas patrióticas argentinas. En 1919 houve un forte movimento operario na Argentina, que ficou coñecido como a Semana Trágica, para reprimir os operarios que en 1919 prácticamente tomaran conta da cidade de Buenos Aires, nun extraordinario levantamento operario que foi a principal repercusión na América Latina, a Revolución Rusa de 1917, se organizara a clase alta e da clase media, que foran organizados como ligas, como grupos paramilitares, con unha farda propia, unha farda que non era a farda oficial do exército ou da policía argentina. E como a Argentina tiña unha importante influencia na Italia nese momento, porque boa parte da populación argentina estaba constituída por inmigrantes italianos, Mussolini
teve a ideia de constituir os esquadristi, ou seja, as milícias fascistas, a partir da ideia das ligas patrióticas argentinas. Dizer que na Argentina, por exemplo, não existe uma tradição de extrema-direita é errar completamente. Existe uma tradição ao ponto de que alguns elementos da extrema-direita argentina chegaram a inspirar o fascismo italiano. Eu acho que isso levanta um outro debate fundamental, que é justamente essa pergunta colocada pelo Jonathan Carvalho, que é essa perspectiva de se o bolsonarismo sai, o bolsonarismo fica, porque lembrar novamente que o Bolsonaro ele é somente um agente personificado de um processo político e histórico, né? Ele em si não é o grande, ele não é o ideólogo único desse elemento, ele não é esse formador. Bom. Tudo bem com o personalismo, efetivamente ele é muito presente na história brasileira. Agora, dizer que ele é, por exemplo, ausente na história da América Espanhola, pelo amor de Deus, certo? A América está cheio, certo, de peronismo, chavismo e tantos outros líderes populistas, chamados de populistas. O personalismo, assim como a presença militar, en todos os episodios de independencia do Brasil, certo? E en grande parte da historia política da América de colonización española, é unha incidencia non apenas de unha reacción política contra a esquerda, no caso do golpe militar brasileiro, claramente foi unha reacción contra a Revolución Cubana, mas a presença militar na historia da América Latina é moito anterior, inclusive á Revolución Rusa, certo? Nós temos o país con maior número en Bolívia, nós temos 164 golpes militares ao longo dessa história. É o país com mais golpes militares do planeta, certo? Então, a presença do estamento militar na história política da América Espanhola é muito forte. E é muito forte e não é apenas devida à ausência de uma representação política das classes sociais, inclusive das classes dominantes, que possam fazer valer seus interesses em condições de república e de democracia. E isso se aplica também ao chamado personalismo ou populismo, certo? Em geral, o personalismo ou populismo é a constituição de pessoas, certo? Que aparecem como salvadores da pátria por cima das instituições e das representações políticas. Isso é típico de países, inclusive os da América Latina, mas neste caso todos eles, tanto os latino-americanos espanhóis como os latino-americanos portugueses, que são os brasileiros, certo? Isso é uma constante da história política. Diante ou seja, os regimes que na tradição política teórica do marxismo são denominados de regimes bonapartistas, caracterizados porque uma pessoa se assume como representante do conjunto da nação por cima das instituições e das representações políticas. Isto vale tanto para o caso de Bolsonaro, efetivamente, onde ele aparece, inclusive sem partido político, como Cortou? Cortou um pedacinho, professor. O PT, no caso brasileiro, não fugiu a essa caracterização, porque o PT surge como um movimento estruturado em torno de um partido Deixa eu voltar, eu já vou pedir para o professor repetir a fala dele. Tá bom? Professor, você poderia retomar a fala a partir do PT? Sim. O PT não foge. Estou com um sinal muito ruim, ou seja, que vamos ter que cortar daqui a um pouco, porque senão vai ser muito penoso continuar, certo? O sinal se corta, certo? Mas no caso do PT, ele não foge à questão do personalismo. Por quê? Porque o PT surgiu claramente como um partido que reivindicava para si, primeiro, uma estrutura orgânica, a estrutura do partido, e, em segundo lugar, a representação política de uma classe social, a classe trabalhadora. Mas, ultimamente, os sociólogos e os cientistas políticos têm tentado reduzir o PT à expressão
de uma liderança carismática, que é o Lula, e falam menos em petismo e mais em lulismo, certo? E curiosamente, o Bolsonaro, os tucanos e tudo, em atacar menos o lulismo e mais o petismo. Ou seja, dizem, eu não quero, não dizem não quero Lula, porque Lula é popular. Dizem não quero PT. E que é? Por quê? Porque é o fantasma do PT. Uma representação política independente da classe trabalhadora. Corrupto, ladrão, tudo mais, que já se sabe, mas isso é circunstancial, certo? É coisa de pessoas que se xingam no interior de uma campanha eleitoral, certo? Então, Professor, cortou novamente a fala quando o senhor falava sobre o processo de campanha eleitoral. Eu queria sugerir, Gustavo, se o professor Oswaldo pudesse tirar a imagem da câmera, porque pelo menos talvez melhore um pouquinho o sinal de Pode ser, internet e a gente fica só com áudio para não ficar cortando tanto. pode ser, pode ser. Professor, você conseguiu ouvir? Professor, a gente sugere que o senhor desligue a câmera para ver se melhora o sinal. Pode ser? já desliguei. Pronto. Aí, você poderia retornar sobre a explicação a partir da formação do PT nessa base do lulismo, porque eu acho que agora consegue ir de uma vez só. Não, o PT foi uma aposta de fazer uma representação política da classe trabalhadora em condições de um regime democrático, certo? E muitas pessoas apontaram, em particular sociólogos e cientistas políticos, falam ultimamente mais em lulismo do que em PT. Que significa isto? Que um movimento como o do PT, que se apresentou como um movimento orgânico da classe trabalhadora, tende a se esvaziar num personalismo em torno da figura do Lula, certo? E, por exemplo, se afirma qualquer outro candidato do PT que não o Lula não teria chances de vencer o Bolsonaro numa eleição, certo? Por isso Bolsonaro venceu as de 2018 e porque o Lula, o candidato, não vai vencer as de 2022. Ou seja, que quem tem as condições de derrotar Bolsonaro nas urnas não é o PT, é o Lula. Daí que se fale como do lulismo como fenômeno político, certo? E não do petismo como fenômeno político. Ou seja, que esse personalismo que caracteriza o caráter incipiente da democracia e inacabado da democracia brasileira, certo? Se estende a todas as classes sociais e a todas as representações políticas. Não é um fenômeno exclusivo da extrema-direita, não é um fenômeno exclusivo da burguesia, é um fenômeno que abrange todas as classes sociais. Sua superação não é, como se insinua aí em alguma pergunta, um ato puramente educacional, é um ato social, é uma questão social que exige, que passa por mediações políticas, certo? Quais as mediações políticas de superação dessa situação atuais no Brasil são suficientes? Ou seja, a candidatura Lula e o projeto político do PT é suficiente para superar esse personalismo? Não. Não. E a prova está em que se apresenta o voto no Lula por parte de defensores que inclusive são críticos de Lula, dizendo eu não estou 100% de acordo com Lula, nem muito menos, não estou nem 20% de acordo com Lula, mas quem não votar no Lula é um fascista, certo? Então, praticamente, o que se diz? Aqui há duas possibilidades, Bolsonaro ou Lula. E estão acusando as candidaturas à esquerda, candidaturas de natureza fascista, quando claramente não são candidaturas de natureza fascista. Em um regime democrático não deveria haver nenhum tipo
de restrições à apresentação de candidaturas e de partidos políticos e que a esquerda estivesse representada não por uma figura, senão por um ou vários partidos políticos, certo? Então, isso, ao se falar é uma palavra de ordem democrática, está se dizendo como é inacabada a democracia brasileira, que leva aos que estão contra Bolsonaro a dizer é Lula ou é a morte, ou é a barbárie, é Bolsonaro, certo? Não deveria ser dessa maneira, certo? Se estivéssemos num regime de natureza realmente democrática. Essa polarização, certo, indica que a democracia brasileira é uma democracia por completo inacabada e que en algumas coisas, certo, está máis inacabada do que no período en que o Lula surgiu como candidato. Para non falar que está socialmente diferenciada, certo? No momento en que Lula surgiu junto con o PT en 1980, nós tínhamos unha clase poderosa, unha clase operaria poderosa e impetuosa no Brasil. Actualmente non temos esa clase social, certo? E a base social de Lula non é a clase operaria, é a clase populares, certo? E a disputa con Bolsonaro se dá en torno, certo, justamente, do voto desas clases populares, mas non especificamente do voto da clase operaria, certo? Actualmente o grande e forte de Lula, súas chances de vencer as eleições reposan onde? Non nos centros industriais do Brasil, São Paulo, Sudeste, onde justamente o voto en Lula é o máis reducido do país, mas no voto en localidades con menor desenvolvemento industrial, como é o caso do Nordeste, onde Lula ten unha grande vantaxe, certo? E está muito claro que nos estados do centro-leste, certo, onde Bolsonaro derrota a Lula, son os estados dominados pelo fenómeno do agronegocio e de relações sociais, certo, arcaicas, que facen con que os patrões, no caso os patrões do agronegocio, teñan grande influencia nos seus subordinados, nos seus empregados, o que facen que, por exemplo, no centro-leste, a candidatura de Bolsonaro apareça já primeira nas pesquisas em relação à candidatura de Lula. Certo? Perfeito. Professor, deixa eu só confirmar quem fez essa pergunta, mas o Vitor Portela perguntou se o senhor poderia comentar um pouco sobre como é que foi o processo de constituição das Forças Armadas na formação do Estado brasileiro ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Olha, essa pergunta exigiria uma conferência à parte, certo? Porque a força, qual é uma, que se pode dizer? As Forças Armadas estiveram sempre presentes em todo o processo político brasileiro, desde a proclamação da independência, certo, até o presente. A história das Forças Armadas é uma história de participação política no Brasil permanente. Inclusive, no momento actual, quando superada a ditadura militar se pensava que as Forças Armadas estariam fora do processo político, que seriam profissionais, isentas e tudo mais, o episódio do bolsonarismo revelou exatamente o contrário. En primeiro lugar, as Forças Armadas tiveram um papel decisivo na destituição de Dilma Rousseff. Eu vou dizer mais, tiveram um papel decisivo também na destituição do senhor Lugo, no Paraguai, certo? Que teve uma forte influência brasileira devido à associação entre Brasil e Paraguai na usina elétrica de Itaipu, certo? Aí, o papel político do Brasil é decisivo, na coluna vertebral da economia paraguaia, e posteriormente, na constituição do governo Bolsonaro, em todos os episódios ao longo dos últimos 4 anos, as Forças Armadas foram o fiel da balança do governo Bolsonaro. E atualmente Bolsonaro se apresenta é um filho putativo sociais no Brasil. Inclusive, Vou só esperar retornar. Professor, você nos escuta? Que tinha dado... devido a um insuficiente processo de formação das classes sociais do Brasil, dominantes, certo? Inclusive das classes dominantes, as Forças Armadas cumpriram um papel de substituto,
de uma representação direta, orgânica, das classes dominantes. Essa é a coisa mais geral que se pode dizer sobre o papel das Forças Armadas na história brasileira. Agora, isso é muito geral, tem que ser pormenorizado para cada período político, e eu lamento para quem formulou a pergunta, no reduzido tempo que temos aqui, eu não vou poder desenvolvê-la. Só fazer uma recomendação, existem textos muito interessantes do Pedro Marinho a respeito desse conceito do partido fardado e dessa história de como as Forças Armadas brasileiras são um agente político constitutivo, histórico e fundamental para o projeto das classes dominantes aqui no Brasil, né? Então, fica aí a recomendação dessa leitura. A Maria José Acedo de Ouro perguntou se o PT não estaria mais próximo da social-democracia, buscando um estado de bem-estar social. Se o senhor quiser comentar essa pergunta. Olha, formalmente sim. O que o PT apresenta não é um horizonte de destruição do capitalismo, é um presente de melhorar o capitalismo no sentido de um estado de bem-estar. Isso não é nenhuma novidade. Mas apresentar o PT como um fenômeno tardio de social-democracia no Brasil ou na América Latina, no meu entender, não é correto, porque é perder toda a especificidade. E o PT não foi isso, certo? A social-democracia teve condições históricas num movimento operário independente que foi se burocratizando, etc., até chegar a formulações social-democratas de início do século XX e tudo mais, e tiveram todo um papel na configuração dos atuais sistemas políticos na Europa. Os socialistas daquela época, entre outras coisas, se perguntavam por que nos Estados Unidos não existia um grande partido social-democrata. E houve diversas tentativas e há um debate não resolvido a esse respeito, certo? Pelas peculiaridades, das características da classe operária norte-americana. Vindo o excepcional caso do Chile, em geral, os partidos de esquerda, nunca, sem a menor dúvida, mas nunca tiveram um papel político semelhante numa representação política democrática. E não acho que o PT possa, assim, assemelhar, certo, as condições que existiram na Europa, que presidiram o nascimento da social-democracia reformista, certo? Eu diria que cumpre outro papel político, que é diferente da social-democracia, embora tenha formalmente muitas semelhanças em termos de programa com o papel da social-democracia histórica. Perfeito, professor, perfeito. Além disso, eu também queria uma pergunta que durante a sua exposição me ocorreu, e eu acho que é bastante interessante, como é que a gente pode perceber, de certa forma, você falou muito sobre esse processo de tensionamento histórico, né, que vai existir em defrontação com a construção desse projeto de Brasil independente, né, e como esse tensionamento, ele é mesmo fruto dessas contradições históricas que são formadoras da nação. Como que essas tensões, né, que na época do período regencial, na época da República Velha, com a opressão a movimentos populares, e mais tarde com a gente tem até um encerramento da ditadura civil e empresarial militar, um encerramento que acontece por cima, né, num grande acordo, como que esses elementos se manifestam politicamente hoje no Brasil, né? Aproveitar então um pouquinho o gancho do que o senhor refletiu um pouco sobre o bolsonarismo e como que essas tensões estão se apresentando hoje historicamente, né? Para além só do fenômeno bolsonarista como um suposto fenômeno isolado. É tão geral que mesma pergunta mesma coisa que sobre as Forças Armadas na história, certo? É muito difícil responder muito em geral. Mas eu tentaria responder o essencial, que é o seguinte: existe uma tendência por parte da historiografia brasileira em dizer que o Brasil é o país das contradições que são resolvidas por cima, que não são levadas até as últimas consequências e que dão lugar a grandes acordos, certos por cima, que abrem períodos políticos relativamente longos, certo? Um foi a República Velha,
Outro foi o varguismo, que estende sua influência desde 1930 até 1954, quando morre Getúlio Vargas, certo? Outro foi a ditadura militar, certo? E depois nós tivemos 14 anos do governo do PT, certo? Com um consenso das classes dominantes, em geral, em manter o governo do PT até o momento que retiraram seu apoio, que foi quando foi destituída Dilma Rousseff. Qual é a característica de hoje desse grande acordo que supostamente presidiria a resolução das contradições políticas no Brasil? Bom, eu diria que esse é o grande interrogante. Neste momento, não existe um grande acordo. Por isso, certo, que eu tenho visto artigos que dizem as classes dominantes e o imperialismo norte-americano estão unificados em torno da candidatura de Lula. Não estão. Ou estão unificados em torno da candidatura de Bolsonaro. Não estão. Neste momento não há um grande acordo, certo? O que dá seu caráter apaixonante à atual conjuntura política brasileira. Apaixonante para os que vivimos no Brasil, porque evidentemente é o nosso futuro que está em jogo, certo? Mas mesmo que vivêssemos fora do Brasil e não fôssemos afetados por uma vitória de Bolsonaro, suponhamos, certo? A situação brasileira é apaixonante porque é, para dizê-lo concretamente, uma verdadeira balbúrdia. Não existe o apoio de uma ou outra candidatura, certo? Eu acho que esse elemento que a gente percebe que existe um certo conflito dentro do próprio grupo das classes dominantes sobre o que fazer, né, diante dessa situação, é realmente, como o senhor apontou, uma realidade presente. Deixa eu ver se mandaram mais alguma pergunta aqui. A Simone Tebet seria o caso de uma candidatura mais organicamente oriunda de uma classe dominante, porque ela é grande proprietária. Sim, sem dúvida. Tem 5% das intenções de voto, porque ela jogou com a candidatura 100% feminina, a presidente e a vice. E aspira como máximo a ser um árbitro. Ou seja, se chega 45% Lula, 38% Bolsonaro e vão para o segundo turno, esses 5% podem decidir a eleição. E, logicamente, a especulação do PT é que a Simone Tebet, em caso de um segundo turno, não vai apoiar Bolsonaro, vai apoiar o Lula. Mas será que uma indicação da Simone Tebet será suficiente? Vamos ver, certo? E, em todo caso, a outra candidatura, a de Ciro Gomes, que pode obter um caudal mais ou menos significativo de votos, que pode ter um papel de arbitragem no caso de um segundo turno, é a coisa mais aventureira que existe, certo? Porque aparece, ora, como uma candidatura antiimperialista, popular, etc., ora como uma candidatura de características abertamente autoritárias e antidemocráticas, certo? E de acordo com os setores das Forças Armadas. Ou seja, que temos uma situação de enormes incógnitas em toda a situação política do Brasil, certo? Onde nós vemos que projetos, o de Bolsonaro e o de Lula, que não é um projeto de alteração do que está aí, simplesmente de tirar o candidato com características fascistas do poder político, certo? Ou seja, que são divergências, não conseguem resolver em comum, certo? E o único momento, o debate na Band, em que por primeira vez tivemos Lula e Bolsonaro frente a frente, certo? Todos os que comentaram, certo? Falaram que não ganhou nenhum dos dois, porque o Bolsonaro falou barbaridades contra as mulheres, desse ponto de vista se alijou de uma boa parte do eleitorado, mas Bolsonaro foi Bolsonaro, enquanto que Lula teve a característica de não dizer praticamente nada, certo? De aparecer muito despersonalizado nesse debate. Ou seja, que nós temos uma grande incógnita na política brasileira que vai ser só parcialmente resolvida pelos resultados da eleição do dia 2 de outubro, certo? Excelente. Deixa eu ver se mandaram mais alguma questão. Tomara que não, porque estou muito cansado. Estou cansado e este negócio de ter que repetir várias vezes a mesma resposta me cansa muito, certo? A conexão não ajudou muito hoje. Não está ajudando.
sim. Mas eu quero o link do YouTube, não sei onde que vai, do canal onde vai isto, certo? Eu quero porque quero divulgar muito este debate, que me parece importante. Não, é importantíssimo. Acho que a gente pode, então, se encaminhando para o encerramento dessa mesa, dizer que foram perguntas excelentes, uma exposição excelente também, e acho que temas muito relevantes para a gente poder pensar essas questões que estão ligadas a essas mudanças, e, de certa forma, mudanças e elementos de continuidade na Constituição brasileira, né, e na história do Brasil.